Aleluia, glória a Deus. Eu queria falar para você nessa noite o quanto você é precioso para Deus. Amém. Ah, pastor, eu sou um pecador, como o pastor Marco orou ali, tem jeito. Querido, Deus te ama, independente de qualquer coisa. Não importa quem você seja, o que você fez, o que você deixou de fazer, quem você foi, quem você é. Deus te ama, tem um propósito maravilhoso, especial na tua vida, e só compete a nós deixarmos Ele fazer isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, está muito bom o som, Marcelo, pode até descansar. Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas 24, versículo 13, deixa aberto aí, em Lucas 24, 13. Eu quero conversar com você nessa noite sobre a autonomia para crer. Quem já ouviu falar dessa palavra, autonomia? Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre a autonomia para crer, uma área da autonomia. A autonomia ela é muito ampla, mas eu quero falar com você exatamente sobre a autonomia para crer. Amém? Amém. Eu ganhei um livro, domingo, Dia dos Pais, curiosamente, de uma pessoa que eu jamais esperava que fosse aparecer na minha casa e me dar um presente no Dia dos Pais, que é o meu auxiliar lá no tribunal, de quem eu falo muito aqui nas pregações, né, pastor Anderson? Estou sempre citando, porque ele é um grande ateu, é um filósofo, uma mente privilegiada, um cara inteligentíssimo, e tivemos uma discussão bem feia na quinta-feira. Na sexta-feira foi feriado no Poder Judiciário e não nos falamos. Eu acho que até contei para algumas pessoas aqui que eu fiquei, sexta-feira na reunião dos pastores eu falei, fiquei bastante chateado, mas por outro lado fiquei feliz por eu poder ter resistido ali, ter sido humilde, ter sido quebrantado e não ter reagido a todos os ataques e humilhações que ele me fez, assim, sobre a questão de inteligência, cultura, de todos os evangélicos. Eu tentei argumentar com ele que nós tínhamos doutores e pós-doutores e grandes comentaristas, eruditos, mas não adiantou nada. Se alguém acredita em Deus, é um ignorante. Mas tudo bem, saí, fui para casa. Quando foi domingo, ele apareceu lá em casa com um livro e me entregou. Olha aqui um presente para você. Eu falei, presente para mim? É Dia dos Pais, vim fazer um presente para você, Dia dos Pais. Título do livro, Filosofia, era um presente grego, né? Filosofia para Corajosos. E esse livro diz assim, que para nos ensinarmos, por que a filosofia é para os corajosos? Para que a gente aprenda a pensar com a própria cabeça, como se eu e você não pensássemos com a nossa cabeça, que fosse uma imensa massa de manobra, um imenso curral de gado, admirável gado novo, como diz o Zé Ramalho, e fosse todo mundo manipulado. Então você precisa aprender a pensar com a tua própria cabeça para você deixar de crer em Deus. É exatamente isso que o filósofo lá, nem vou citar o nome para não dar crédito para ele, ou talvez seja o filósofo mais famoso, mais conhecido do Brasil, mas não vale a pena. Porque esse meu amigo, eu considero, apesar de tudo, como um amigo. Ele tem um alvo, que é me doutrinar no ateísmo. Ele quer fazer um prosélito ao ateísmo, ele quer me converter para o ateísmo, quer que eu seja ateu de qualquer jeito. Ele quer me convencer que se eu creio, eu sou ignorante. E hoje eu quero falar o contrário para você. Eu quero falar que você precisa de autonomia para crer. Você precisa ser corajoso para crer. Você precisa ser corajoso para pensar com a tua própria cabeça e ver que viver sem Deus é burrice, é ignorância. E aqui nessa passagem, Lucas capítulo 24, nós temos a história de dois homens muito conhecida em toda a Bíblia, que é a história dos discípulos a caminho de Emaús. Eu creio que quase todo mundo, acredito que todos aqui conhecem, já ouviram falar. Dois homens iam caminhando depois que Jesus foi crucificado, morto,
e eram discípulos que estavam entristecidos, estavam indo de volta para uma aldeia pequena próximo de Jerusalém chamada Emaús. E eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido com Jesus, o Nazareno, que havia sido crucificado, e de repente alguém começa a caminhar com eles, e esse alguém era exatamente o Senhor Jesus, que havia ressuscitado. Preste bem atenção. E aqueles homens foram discutindo, foram conversando, foram falando, e não perceberam que Jesus, o próprio Jesus, caminhava com eles. Aí Jesus começa a conversar com eles e vai falando: por que vocês estão tristes? E esses homens falaram assim: só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Jesus: não, o que aconteceu? O Jesus, que era um varão, um profeta e tal, homem de Deus, morreu, foi crucificado, e nós tínhamos a esperança, nós pensávamos que era ele que havia de restaurar Israel, mas infelizmente ele morreu. Depois eu vou continuar a história se você não sabe o final. Mas essa história, ela mostra duas pessoas que não têm autonomia para crer. Duas pessoas totalmente sem autonomia para acreditar. E eles eram dois discípulos que eles conheceram Jesus, andaram com Jesus. E as atitudes deles demonstram que eles não tinham autonomia, e na hora H, na hora que eles precisaram crer, na hora que eles precisaram acreditar, eles duvidaram. No versículo 13 do capítulo 24, diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, naquele mesmo dia, que dia era? Era o dia da Páscoa, um dia de domingo. No latim, o Dominus Dei, que é o dia do domínio do Senhor, o dia do Senhor, que é exatamente o domingo, contrariando a doutrina adventista que fala que o dia do Senhor é no sábado, o dia do Senhor é no domingo, porque os apóstolos pregaram e escreveram isso no Dominus Dei, no original. E dois desses discípulos, quando diz ali, dois deles, eram dois homens conhecidos. Eram discípulos, pessoas, como eu já falei, que andavam com o Senhor Jesus. Eles faziam parte, provavelmente não era dos 12, muito menos dos 3 que andavam com Jesus, mas eles provavelmente faziam parte daqueles 70 que foram separados. E eu quero chamar a tua atenção também para o nome Emaús. Esse era um lugar, uma aldeia pequena, que tem um significado de um lugar de águas termais, de águas quentes. Isso aqui é um significado muito importante para nós. Eu gosto muito sempre, quando eu vou pregar, de pesquisar sobre os nomes, sobre os lugares, o nome das pessoas, o significado, porque tem muita revelação nisso. Por que muitas pessoas, muitos cristãos, às vezes ficam anos na igreja, não aprendem, não conhecem a palavra, porque eles leem ali e parece que está lendo uma bula de remédio, um gibi, um negócio. Não, a palavra de Deus é para ser estudada, você lê, você tem que ter curiosidade, é para você ter imaginação. Eu gosto muito, já falei também isso aqui, de imaginar as coisas, imaginar a história como está acontecendo, e você descobre muita coisa e aprende muita coisa sobre isso. Emaús diz aqui que ficava a 60 estádios, mais ou menos 70 quilômetros de distância de Jerusalém. Era uma fonte de águas termais, águas quentes. E eu estava lendo um comentarista, ele disse que isso lembra muito essa situação dos discípulos de Emaús, quando o caranguejo está na panela de água quente. Alguém aqui já viu um caranguejo? Meu chefe de cozinha, um catarinense, que a minha sogra fazia muito caranguejo. Eu não gosto, porque eu nunca comi e jamais comerei também um caranguejo, mas a minha sogra fazia muito. Você já comeu? A minha sogra colocava aquele latão no quintal, fazia um fogo no quintal, colocava uma lata de 18 litros em cima e jogava os bichos para dentro. Daqui a pouco você escutava a batucada da bateria da porteira. Misericórdia, tadinho dos bichos.
Lá dentro começava a pular. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo triste se você pensar que o bicho tem sentimento, tem cérebro, alguma coisa. Eu acho que não tem. E Emaús me lembrou muito isso. Aqueles discípulos estavam como caranguejos numa panela de água quente. No versículo 15 diz que eles discutiam, olha só, iam conversando a respeito das coisas acontecidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Discutir, no caso da autonomia, é muito importante. É importante você conversar, você debater, você ter ideias. Eu brigo muito com meu filho caçula, o Estevão, e domingo nós tivemos uma conversa maravilhosa. Talvez foi a melhor conversa que nós já tivemos na vida, no Dia dos Pais. A gente tinha tido uma briga, daí ele teve um evento muito importante para ele, na carreira dele, para mim também como pai, era muito importante, e eu não fui de birra. Não sei se por birra, mas eu queria ensinar uma lição para ele, que ele tinha que me respeitar. Se ele achava importante a minha presença lá, ele tinha que me respeitar. Por isso eu não fui no evento dele. Ele realmente sentiu muito. E domingo a gente conversou e foi muito bom. Eu estava falando justamente para ele, Estevão, é muito bom a gente conversar e discutir, as coisas têm que ficar no campo das ideias. Por que eu não dei um soco na cara do meu colega lá no tribunal? Porque a filosofia fica no campo das ideias. Ele fala o que ele quer, só que ele também tem que escutar o que ele às vezes não quer. E vice-versa. Mas é muito bom você discutir para você ter autonomia, pensar com a tua própria cabeça e crer com a tua própria cabeça. Você não é obrigado e jamais será acreditar em tudo que eu falo aqui ou que qualquer um dos pastores fala. Eu acho terríveis essas igrejas religiosas onde está o super pastor lá em cima que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém nunca foi na casa dele, ele jamais vai na tua casa, mas ele é o super pastor. Ele fala uma coisa e todo mundo acredita que aquilo ali é lei, aquilo ali é verdade. Aliás, a pastora Lisnara não está aqui conosco hoje porque ela passou muito mal de ontem para hoje, está com dor de estômago, depois vamos fazer uma oração por ela. Mas a gente precisa discutir para ter autonomia, e a Bíblia diz que Jesus ia com eles. Jesus estava no meio deles, e eles estavam discutindo, e Jesus começa a conversar. Eles estavam numa tristeza terrível, estavam numa situação muito difícil, e nós, às vezes, não percebemos que Jesus está do nosso lado. Quando nós entramos numa crise, na hora da dificuldade, a gente não vê que Jesus está conosco. Por que é tão difícil, na hora da dificuldade, eu e você vermos que o Senhor está do nosso lado? Glória a Deus se você não tem problema na vida, você não precisa dessa palavra. Porque se você precisa saber que na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da crise, é essa hora que o Senhor está andando com você. Amém. Ele está caminhando com você do teu lado, quer você perceba ou não. Mas aqueles discípulos não viam. A Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos de vê-lo. Estavam como que cegados. E é exatamente como nós ficamos algumas vezes. Pulando para o versículo 17, Jesus faz uma pergunta para eles. Ele diz: o que é isso que vos preocupa? Por que vocês estão preocupados? O que é isso que vos preocupa? E Jesus, ele há pouco tempo tinha acabado de ensinar para eles, em Mateus 6,33, ele fala para eles assim: não andem ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, não se preocupem com nada. Jesus ensina no final do Sermão do Monte, ele fala assim: não se preocupem. Mas esses discípulos não faziam outra coisa a não ser estar preocupados, a não ser estar ansiosos. Eles estavam entristecidos. E um desses homens era chamado Cleopas, e o historiador Eusébio fala que Cleopas era tio de Jesus. O historiador, pesquisando, ele fala que esse homem, embora não fosse velho, ele era tio de Jesus. Então ele conhecia muito bem Jesus, andou com Jesus, conhecia as profecias,
conhecia, sabia tudo que Jesus falava, estava acostumado a ouvir, mas ele achava que tudo havia acabado. Jesus pergunta: por que vocês estão preocupados? Eu não ensinei para vocês? Ou Jesus ainda não havia se revelado? O varão galileu, o profeta, o homem de Deus não havia ensinado: não andeis ansiosos de coisa alguma, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Eles estavam preocupados. Mas essa palavra não é para você, é só para mim. Tá certo? Versículo 18, eles perguntam para Jesus. Eles falam para ele assim: o quê? Só você não sabe das coisas que aconteceram? O que a gente enxerga nessa pergunta? Que eles estavam andando por vista e não por fé. Que também não tem nada a ver com a gente. A gente tem uma fé inabalável. E eles estavam andando só pelo que eles viam. Perguntaram para Jesus: você não sabe das coisas que aconteceram? Eles estavam andando pelos acontecimentos passados, pelas coisas passadas e não por fé. E no versículo 21 vem o ápice, quando eles dizem assim: ó, nós esperávamos que havia de ser este varão Jesus, o Galileu, o Nazareno, que havia de redimir a Israel. E eles colocam esse verbo no pretérito e diz: nós esperávamos. A gente esperava, mas não era. Infelizmente, não era ele. Havia acabado a esperança e eles estavam em Emaús. Uma panela de água quente, cozinhando igual caranguejo. Caranguejo pulando na panela, Emaús, águas quentes. Aí na continuação do versículo 21 diz: é este o terceiro dia. Nós esperávamos que era ele, mas esse já é o terceiro dia, olha lá. Desde que essas coisas aconteceram. Olha que, não sei se você está me acompanhando o meu raciocínio, se você está entendendo, mas olha o que sai da boca deles: este é o terceiro dia. Eles haviam ouvido Jesus pregar, Jesus profetizar, Jesus vaticinar, Jesus antecipar os acontecimentos. E aqui começa a incredulidade deles. Se você ler do versículo 20 até o versículo 24, no 20 ao 24 você vai ver o que é incredulidade. Eles falam: nós esperávamos, mas já é o terceiro dia. Ora, terceiro dia é o dia da promessa. Oh, glória a Deus. Jesus tinha prometido, ele falou: o Filho do Homem vai padecer muitas coisas, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E esses discípulos provavelmente estavam lá, porque Jesus não falou uma e nem duas vezes, mas muitas vezes. Esses discípulos estavam lá, ouviram Jesus falar: no terceiro dia eu vou me levantar dos mortos. E eles falam com a sua própria boca e declaram: este já é o terceiro dia. E nós esperávamos que era ele, mas não é. Quantos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Jesus fala para eles: ó homens nécios. O que é nécio? Ignorante. É o que o meu colega lá chama a gente. Todo mundo, todo crente é nécio, é ignorante. E Jesus fala mais: ele: seus tardos de coração para crer. O que é um tardo de coração para crer? É um demorado, uma pessoa que demora muito para acreditar. Jesus tinha pregado, Jesus tinha profetizado, Jesus tinha feito milagres, tinha curado cego, leproso, paralítico, tinha ressuscitado os mortos. Com certeza alguns desses milagres aqueles homens viram, mas eles falam: é terceiro dia, infelizmente acabou tudo. Diga misericórdia. Tardos de coração, 3 anos e meio andando com Jesus, não foram suficientes para eles crerem. Por que alguns de nós às vezes desanima no evangelismo? Quanto tempo você está lá no Tatuquara, lá pregando, Delei e Jéssica lá,
os meninos, fazendo futebol, fazendo churrasco, célula, e traz de carro, e leva, e vai não sei para onde, e tal, e eles não estão na igreja, não estão... É muito difícil, porque aqueles homens andaram com Jesus, era o céu andando, o próprio Deus em carne estava andando ali, e eles falaram no terceiro dia, e tudo acabou. Imagina eu e você, que somos carnais, que somos pecadores, a gente vai pregar, caralho, negócio de Deus aí, e muitas vezes faz de conta que acredita, come um churrasquinho, joga uma bolinha, dá uma passeada na van do Lelê, mas não quer acreditar. É ou não é? Sim ou não? Sim. É verdade. O que esses homens fizeram? Eles ouviram as pessoas, ouviram os comentários, mas eles não verificaram com os próprios olhos, não foram ver os acontecimentos, não procuraram saber a verdade. E esse é o primeiro sinal, atenção, esse é o primeiro sinal de uma pessoa que não tem autonomia para crer. Esse é o primeiro sinal da baixa autonomia para a pessoa crer, ter fé, acreditar em Deus. Quando a pessoa ouve as coisas, ouve os comentários, ouve as notícias, é o Jornal Nacional, é a Rede Globo, é o Fantástico, é o Faustão, é o colega do trabalho, todo mundo, a internet, e vem as notícias. Eu errei a carteira, a internet não do bolso. Vem as coisas na internet, é mesmo, né? Puxa vida, era o cavalo amarelo aquele dia que apareceu lá na Turquia, poxa. Já apareceu o cavalo amarelo, já apareceu o cavalo preto, o cavalo branco. As pessoas acreditando. E o anticristo nem começou a liderar, nem se formou ainda a comunidade com 10 nações para começar a acontecer as coisas. Você está entendendo? Acredita em qualquer coisa. Essa crise no Brasil vai até 2020. Ah, meu Deus, vou fazer um buraco, eu vou entrar nele, vou me cobrir de terra e vou morrer, porque a crise vai até 2020. Você está entendendo? Desculpa perguntar tantas vezes. Amém. Quantos irmãos estão entendendo? Amém. É verdade. Eles ouvem e tomam para si sem investigar, acatam notícias sem fundamento. Tiveram coragem de mandar para mim, desculpa, não estou falando eu sou soberbo, eu sou tal, eu sou o cara, me acusam muito disso, mas eu estou bem tranquilo e tal, mas mandaram para mim, eu sou professor de escatologia, e mandaram para mim um negócio que era o cavalo amarelo que apareceu na Turquia. Eu fiquei louco, falei, não, eu saio de tudo que é coisa da internet, eu não quero saber mais disso aí. As pessoas não questionam, não têm certeza, mas elas aceitam qualquer coisa, mesmo que essa coisa não passe de fofoca, de intriga, de bisbilhotice. O pastor fez tal coisa, o irmão diácono tal, a irmã tal foi vista, entendeu? Qualquer coisa as pessoas vão acreditando. Essas pessoas, porque elas têm uma baixa autonomia, elas não desenvolvem o discernimento. Eu não me canso de pregar contra a religiosidade, contra a religião, contra o evangeliquez da vida, contra tanta coisa, tanta hipocrisia, tanta coisa com aspecto de fé, mas não é fé, aspecto de espiritualidade, mas não é espiritualidade. As pessoas acreditam e vão tomando aquilo como certo. Médico, vai no médico, você pode ter um câncer, vamos fazer a biópsia. O cara está com uma dor de estômago, está com uma gastrite, com um negócio lá, o médico já quer fazer biópsia do estômago. Já viu como um médico é carniceiro? Perdão a palavra. É terrível. Se você acreditar em tudo que os médicos falam, misericórdia. Essa crise você vai falir. Você vai fechar a empresa. Amarrado. Em nome de Jesus. Desse jeito você vai se separar. Vai ter jeito. Essa igreja vai fechar. Glória a Deus. Fecha não. Fecha
talvez ele falou, nossa, pouquinha gente hoje, né? Eu já sabia que ia ter pouquinho, então caiu uma tempestade um pouco antes do culto. Mas se você tivesse só você aqui, deixa eu te falar, se tivesse só eu e você aqui hoje, eu ia estar pregando essa palavra e Deus queria falar com você, comigo primeiro e depois com você. E eu ia pregar a mesma palavra para nós dois. Nem a minha mulher veio no culto hoje, tadinha, está doente. Já tive igreja, já começamos vários trabalhos, várias igrejas que às vezes eu cantava para ela, às vezes ela cantava para mim. Era eu, ela, o Espírito Santo, às vezes estavam as crianças, às vezes as crianças não estavam. Mas glória a Deus, a igreja não vai fechar. Aleluia. Amém? Amém. Se alguém vier falar de novo, a igreja vai fechar, eu mostro. Olha aqui, ó. Onde você foi batizado? Você. Não, onde você desceu nas águas? Na minha casa? Glória a Deus. Então você é um fruto, o pastor Emerson, fruto dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Quem te levou a Cristo? Quem foi a pessoa? Pastor Emerson, fruto, então, dessa igreja. Glória a Deus. Pessoas novas temos? Família do Marcelo? Pessoas novas na igreja. Vanessa? A Andressa, a Andressa é ela, as duas são parecidas. As duas são bonitas. Pessoas novas na igreja. Foi recebida domingo como membro. Valeria a pena. Aleluia. E Deus ia estar provendo o aluguel. Amém. O aluguel era 7.300, baixou para 3.000. Glória a Deus. Crise. Aleluia. Milagre. Amém. Milagre. Melhor, vamos tirar essa palavra milagre. Propósito de Deus. Quando Deus tem um propósito, querido, não Glória a Deus. Ele não vai deixar. Teu ministério acabou, Emerson. Não tem mais jeito para você. Já ouviu essa frase? Já. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. É este o terceiro dia. Nós pensávamos que era ele. Terceiro dia. Aqueles dois homens, aleluia. Aqueles dois homens da passagem, eles foram atingidos pela notícia: Jesus morreu, está morto, acabou tudo, não tem mais jeito. Você já ouviu essa frase? Não tem mais jeito. Vou falar para vocês, eu tinha um pequeno prêmio de loteria para receber no meu trabalho, de um processo que nós ganhamos, e o governo tinha que me pagar esse processo que nós ganhamos desde 2002, pastor Emerson sabe. Era uma pequena, não é fortuna, mas era um dinheiro que dá para comprar um apartamento, pelo menos, no mínimo, e acho que sobra dinheiro, dá para mobiliar ainda. De repente, o governo recorreu e nós perdemos o processo. Aí a frase é essa: tudo acabou. Eu continuo orando. Amém. Não tem mais como recorrer, o Supremo já deu, perderam, acabou. Não, querido, para Deus não existe acabou. Aleluia. Amém? Se aquilo que você precisa não existe, Deus pode criar Amém. para que o propósito dele se cumpra, para que você venha a ser abençoado. Qual é o milagre que você precisa? Ele não é grande demais para Deus. Deus pode tudo, pode qualquer coisa. Aleluia. Você dizia, não tem mais esperança. Estava em Emaús, estava numa panela de água fervendo, igual caranguejo na lata, se batendo para todo lado, porque acabou a esperança, não tem mais jeito. Jesus morreu, ele era a esperança de Israel, agora acabou, está morto. Eles aceitaram aquela notícia e foram embora. Saíram de Jerusalém, foram embora para Emaús, não ficaram em Jerusalém, preste bem atenção, esperando a promessa de Deus. Então o que aconteceu? Eles deram uma desviadinha da fé. Diga comigo, desviadinha da fé. Eles desviaram, porque tinha uma promessa que no terceiro dia, aquele homem, profeta, ia ressuscitar. E chegou o terceiro, esse é o terceiro dia, então vamos embora, acabou tudo.
Quantos estão entendendo? Quantas vezes você desistiu do sonho, você desistiu de tantas coisas, não vou citar nada para ninguém se sentir aqui, porque eu conheço a vida de quase todos aqui. Mas eu tenho certeza que alguma vez, em alguma área da sua vida, você